pecados seriam 490, que é quando Jesus morre, né? Mas depois que ele diz isso, ele também fala sobre o anticristo. Ele não fala só sobre Cristo, ele também fala sobre o anticristo. Na sequência, ele diz, versículo 26, depois dessas 62 semanas, que completariam então os 490 anos, como ele vem falando aqui no contexto, ele diz, será morto ungido, já não estará, e depois do Cristo ter morrido, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, que é Jerusalém, e o santuário. Vocês lembram que quando Jesus estava na terra, vivo, o templo estava de pé? Todo mundo lembra disso, né? Aquele templo, ele era o segundo templo que havia sido construído. Salomão tinha construído o primeiro, tinha sido destruído pelos babilônicos. Depois teve toda aquela empreitada, Esdras, Neemias, Zorobabel, construíram o segundo templo, que foi, na verdade, embelezado e ampliado por Herodes, que também é chamado de o templo de Herodes, mas também é o segundo templo, que foi quando Jesus Cristo nasceu. Curiosamente, Jesus também disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. Historicamente falando, poucos anos depois, essa profecia de Jesus, que também faz referência à profecia do anjo Gabriel aqui no livro de Daniel, se cumpriu. No ano 70 depois de Cristo, todo mundo sabe o que é que aconteceu, não é? O imperador Tito, filho de Vespasiano, tomou o lugar do seu pai na campanha de cerco a Jerusalém, que eles vinham numa peleja para cercar Jerusalém e tentar fazer com que uma rebelião que estava acontecendo se abafasse. E eles cercaram, parece que foi uma guerra que durou desde 66 depois de Cristo até 70, naquele cerco, até a destruição. Então, no ano 70, precisamente, Tito entra com as suas tropas em Jerusalém e toda a cidade é destruída. Milhares e milhares de judeus são mortos. O templo é destruído. De fato, eles tocam fogo no templo. E como havia muitos tesouros lá dentro, o fogo derreteu esse ouro. E o ouro começou a cair pelas frestas das pedras, das rochas. E os soldados, para tentar recuperar o ouro derretido, tiravam as pedras umas de cima das outras para tentar pegar o ouro derretido pelo fogo. Para se cumprir, arrisca a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribado. Então, gente, quando o anjo disse, como nós acabamos de ler, o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o templo, ele já estava dizendo quem seria o povo do anticristo. O povo que destruísse Jerusalém. Era só ficar de olho na história. Certo? Era só ficar de olho na história. O povo que destruísse Jerusalém, já estava escrito. Era o povo do anticristo. Quem entendeu isso? Ficou claro? Então, quando os romanos, aspas, daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Quando os romanos apareceram no ano 70, destruíram Jerusalém e destruíram o templo, qual é a conclusão lógica? Quem é o povo do anticristo? Os romanos. Essa é a conclusão lógica. É exatamente por isso. Não é o único versículo que é usado para se falar que o anticristo vai vir de Roma, como no filme Deixados para Trás, que inclusive ele tem um nome italiano, Nicolai Carpegian, né? Não é o único versículo usado, mas é um dos versículos chaves. Por quê? Porque para essas pessoas que têm essa linha de interpretação, é conclusivo. No ano 70, depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém, como o anjo havia declarado, e para eles está claro de que os romanos são o povo do anticristo. O povo de um príncipe que virá. Ou seja, o anticristo virá, mas antes do anticristo, o povo dele iria destruir Jerusalém e o templo. Todo mundo entendeu? Qual é o erro dessa interpretação? Primeiro, por causa da palavra, quando aqui em Daniel nós lemos ele dizer o povo de um príncipe que virá. A palavra povo usada ali, quando você vai fazer uma pesquisa mais a fundo, ela não se refere à cidadania. Ela está falando sobre etnia. Quantos aqui sabem que há uma diferença? Ele está falando sobre etnia e não sobre cidadania. Vamos falar, por exemplo, de termos bíblicos para a gente poder entender melhor. Paulo, ele era nascido na cidade de Tarso, no sudeste da Ásia Menor, mas ele era etnicamente judeu. Certo? Ele disse, eu sou hebreu de hebreus, fui circuncidado ao 8º dia. Era filho de pais hebreus. Etnicamente falando, ele era judeu, ele era hebreu. Mas ele tinha cidadania romana, porque ele nasceu debaixo do Império Romano e havia uma lei de que
o homem que pagasse pelo título de cidadão romano, ele passaria a ser chamado de cidadão romano. Aquele capitão romano que foi bater em Paulo lá em Atos, ele perguntou a ele, quanto te custou o título de cidadão romano? Porque a mim, ele diz, me custou uma grande quantia. Ou seja, o homem era capitão romano, mas não era porque tinha nascido em Roma. Não é porque fosse italiano, é porque ele pagou para ser chamado de romano. Ele tinha um papel que ele pagou para ser romano, para ter o título de cidadão. E Paulo disse, não, eu sou romano de nascença. O que é que Paulo queria dizer com isso? Ele queria dizer que nasceu lá em Roma, que nasceu na Itália? Não, que ele nasceu em Tarso, que é no sudeste da Ásia Menor, na atual Turquia. O que ele queria dizer era o seguinte, que ele estava debaixo da lei da própria Roma. Se Roma estabeleceu que quem pagasse seria considerado cidadão romano e os seus descendentes nasceriam romanos, então Paulo tinha esse privilégio, porque ou o pai dele, ou o avô dele, ou alguém dos seus ancestrais, na sua ascendência, tinha pago pelo título de cidadão romano e ele teve o privilégio de nascer assim. Conhecedor das leis, ele usou desse conhecimento para mostrar que era de nascença que ele era cidadão romano. Não que ele tivesse nascido em Roma. Paulo tinha o que nós chamamos hoje em dia de dupla cidadania. Mas veja a diferença entre cidadania e etnia. Quando o anjo diz o povo do príncipe que virá, ele não está se referindo à cidadania do povo, mas à etnia desse povo. O problema com a interpretação de que foram os romanos que destruíram Jerusalém, que destruíram o templo, é porque quando você olha superficialmente na história, parecem ter sido os romanos. Mas os soldados que invadiram e que fizeram o que fizeram, segundo os historiadores, não eram romanos. O que a gente não sabe, e é por isso que é importante a gente estudar para pesquisar e compreender o que foi que aconteceu ali, é o seguinte, do ano 14 depois de Cristo para frente, o Império Romano teve uma sacada genial administrativa e fez uma pequena mudança. Eles determinaram que do ano 14 para frente, eles iriam arregimentar soldados para compor as suas legiões de 5.000, 6.000 homens das próprias províncias dominadas pelo Império. Então, eles iriam estar se ajudando, enquanto ele dava uma posição de emprego para os dominados, que receberiam o seu soldo, né, e seriam representantes do Império Romano, eles estariam também fazendo o que Roma queria. E os dominados, trabalhando para Roma, estariam em paz e não tentariam derrubar o Império Romano. Então, foi exatamente isso que eles fizeram. Eles começaram a convocar o povo das províncias dominadas para serem participantes das legiões do Império Romano. Então, eles recebiam toda a indumentária, os armamentos, eram empossados daquela autoridade, mas não eram romanos só por causa disso. Quantos entenderam o que eu falei? Para a pessoa ser romana, para um soldado desse ser romano, ele tinha que pagar. Como o capitão que iria espancar Paulo, ele disse, eu sou o capitão, centurião romano, mas eu paguei para ser cidadão romano, para ter o título de cidadão romano, porque ele não era nascido em Roma. E aí, do ano 14 para frente, Roma fez uma divisão. Os que eram soldados romanos, das legiões, que não eram verdadeiramente romanos, e os romanos da Itália, lá de Roma, que mereciam confiança, que fariam parte de uma guarda especial, que seriam responsáveis pelas edificações do império, pela proteção do imperador, que foi a guarda pretoriana, que até aparece na Bíblia. Então, a guarda pretoriana, aí sim, só pode fazer parte da guarda pretoriana quem era etnicamente romano, quem tinha nascido lá em Roma, pessoas de confiança para um cargo, uma posição diferenciada. Então, é isso que acontece. Quando Jerusalém foi invadida, no ano 70, se você pesquisar no Google, você vai ver que foram apenas 5 legiões, 5 ou 6 legiões que invadiram Jerusalém. E tem o nome das legiões, na internet você encontra, qualquer livro de história mais antigo, fidedigno, vai mostrar isso para você. Um dos que a gente conhece bem, um dos historiadores que a gente conhece bem é Flávio Josefo, que fala sobre isso, mas não é o único que fala sobre isso. Tem um homem chamado Tácito também, que é bem famoso, bem popular no meio secular, no mundo acadêmico, na área de história, que fala também sobre o mesmo acontecimento. Os dois concordam de que Tito, o imperador, não deu ordem para Jerusalém ser invadida ou ser destruída. O que acontece é que as legiões que foram convocadas para fazer a invasão foram as legiões que estavam perto da região ali, perto de Israel. Ou seja, eles pegaram as legiões estacionadas na Síria, na atual Jordânia que a gente conhece, e no Egito. Todos eles árabes descendentes de Ismael.
você vai ver que foi a 5ª Macedônia, a 10ª Legião Fretenses, a 15ª Apolinários da Síria, a 18ª do Egito, a 3ª Gálica, da Síria também, e a 12ª Fulminata da Ásia Menor. Todas elas, isso você encontra no Google ou nos livros de Flávio Josefo ou de Tácito. Todas elas formadas por descendentes de Ismael, que tinham ódio natural desde sempre, desde o período do Antigo Testamento, que a gente conhece bem, ódio dos judeus. Ou seja, que oportunidade era aquela de mão beijada eles receberem a autoridade de invadir Jerusalém? O que é que eles não iam fazer? Mataram os judeus, destruíram a cidade, acabaram com o templo, saquearam tudo. Ou seja, não foi o imperador Tito que disse para isso ser feito. Porque alguém poderia pensar, Natan, tudo bem, não foram os romanos, porque afinal de contas eles não eram romanos, a história prova isso, mas foram aprovados ou incentivados e coordenados pelo imperador romano. Tito não aprovou, não deu a ordem, não permitiu. Na verdade, os soldados das legiões fizeram o que fizeram contra a sua vontade. Flávio Josefo, que diz que estava do lado de Tito no acontecimento, disse que foi testemunha ocular, que era cronista de Tito. Ele disse que Tito gritava, esbravejava com os braços no ar, como um bom italiano. Isso é Flávio Josefo falando. E ele gritava, dizendo para o povo, para com isso, vocês vão ser punidos, vou prender vocês. E ele mandava alguns oficiais da sua confiança bater nos soldados para eles pararem, mas ninguém conseguia ouvir Tito, ninguém obedeceu. Foi uma situação sem controle. E Flávio Josefo declara que, na verdade, foram estes homens, estes sírios, estes árabes, estes descendentes de Ismael, por estarem naquela situação e por já terem ódio dos judeus, que, aproveitando a deixa, fizeram o que fizeram. Se isso, então, é digno de confiança, fica mais fácil de interpretar a profecia quando o anjo diz: o povo do príncipe que virá destruirá Jerusalém e o templo. Como se compreenderam? O que é que isso significa? O povo não é os romanos, como o pessoal pensou que fosse. Então, dessa interpretação, surgiu essas duas linhas de pensamento. Uns pensavam, e pensam até hoje, que esse anticristo ele vai ter que vir de Roma, porque o povo do príncipe era o romano, por não terem pesquisado melhor, e aí estão esperando que ele venha lá da Europa, porque tudo bem que não seja Roma, mas a Roma ocidental se esfacelou com o ataque dos bárbaros germanos, e virou o que é hoje conhecido como Europa, então vai sair dali, né? De repente, uma confederação de 10 nações, ele surge lá como o grande líder, mas vai sair de lá. Então, tem essa linha de pensamento, e tem a outra linha de pensamento que diz, não, eu acho que Roma ficou para trás, mas uma coisa que perdura até hoje, que veio desde a época do Império Romano, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, na verdade, deve ser uma liderança espiritual. Então, tem uma linha de pensamento que diz que o anticristo, na verdade, que tem que estar vinculado a Roma de alguma forma, vai ser um Papa, vai ser a Igreja Católica que está sediada lá no Vaticano. Vocês entenderam isso? Essas são as duas vertentes mais tradicionais do meio cristão sobre a questão da vinda do anticristo, com base em Daniel 9:26. Eu penso que nenhuma das duas faz sentido, porque quando você começa a estudar a fundo, como nós estamos fazendo aqui, né, de forma limitada, nós começamos a ver que a própria história confirma, e o texto bíblico também testemunha, de que ele está apontando para outro povo, que é o mesmo povo que sempre perseguiu os judeus. A vida inteira, o tempo todo. Todas as passagens da Bíblia, quando falam sobre os inimigos de Israel, são esses inimigos ali, os vizinhos, o povo que está ao redor dele, que até hoje nós temos essa confusão. Gente, eu não acredito que seja por acaso que nós tenhamos hoje esse grande empecilho, esse grande entrave, né, em relação ao Monte do Templo, a proibição da construção do templo. Porque o que é que impede os judeus de serem livres para adorar, construírem o seu templo e praticarem a sua religião da forma que eles acreditam? É justamente a presença islâmica na terra sagrada. A disputa pelo monte do templo, onde supostamente Maomé esteve. Sabe por que os muçulmanos dizem que não vai ser construído um templo judeu ali? Porque eles dizem que aquele lugar é sagrado, porque foi de lá que Maomé, num jumento alado, voou até o céu numa noite para falar com Jesus, para receber instruções, e voltou para a terra dali daquele lugar. Vocês podem pensar que é brincadeira, mas é a mais pura verdade. Maomé subiu do jumento alado, foi até o céu, dali do monte do templo. Falou com Jesus lá no céu, recebeu ordens, voltou. Então, esse lugar é muito sagrado. Aí lá tem a planície das mesquitas, tem duas, se eu não me engano, é a mesquita de Omar e o Dom da Rocha, e são lugares sagrados.
para os muçulmanos. E eles não permitem que alguma coisa aconteça. Mas, gente, o mundo está rodando, viu? As coisas estão acontecendo, o mundo está girando. E se a gente observar bem o que está acontecendo lá e como o mundo está se voltando para essa situação em relação aos muçulmanos, alguma coisa vai ser feita. Muito, muito em breve, alguém vai resolver o problema desse impasse. E a gente já sabe que quando andarem dizendo, agora, finalmente, aleluia, nós temos paz, né? Quando disserem isso, agora sim, está aí, temos paz e segurança, a gente já sabe que é o contrário. Então, esse problema que a gente está vendo, ele é um prenúncio do aparecimento do anticristo. E eu não sei se as pessoas sabem disso, mas eu comentei aqui pela manhã que o anticristo, ele inclusive é mencionado na Bíblia, né, em Apocalipse. Eu vou citar aqui os 3 versículos que eu falei de cor pela manhã. Eu queria que você abrisse comigo para a gente conferir. Apocalipse capítulo 2. Todo mundo achou? No versículo 13, vocês sabem que Jesus aparece a João na ilha de Patmos e dá um recado para 7 igrejas da Ásia Menor. Ele poderia ter dado, olha só, ele poderia ter mandado recado para qualquer outra igreja maior, mais significativa e mais importante do mundo. Tinha a igreja de Jerusalém, tinha a igreja de Antioquia, tinha outras igrejas que ele poderia mencionar. Curiosamente, as únicas 7 para a qual Jesus manda mensagem são todas da Turquia, da Ásia Menor, todas. Eu não penso que foi por acaso. E para uma dessas igrejas, aqui no capítulo 2, versículo 13, ele diz que Jesus manda João dizer, conheço o lugar em que habitas, falando da igreja que estava na cidade de Pérgamo, lá na costa oeste da Turquia ou da Ásia Menor, como era chamada na época de João. Ele diz, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Gente, aonde é que você vai encontrar na Bíblia uma declaração que diga, Jesus falando, onde é que Satanás mora, onde é que está o trono dele? Aqui fala claramente, eu sei que o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele disse, primeiro, onde está o trono de Satanás, depois ele disse, onde Satanás? Ele não disse visita, ele disse habita. Você não encontra na Bíblia nenhuma outra passagem que seja tão clara, mostrando onde é que Satanás mora, onde é que o bicho reside. E curiosamente, ninguém vê isso. Todo mundo fica olhando, não, ele vai vir lá da Europa, com certeza. Ele pode até dar uma passadinha lá pela Turquia, mas ele está morando mesmo na Europa. Gente, Jesus disse que ele mora na Turquia. Ah, mas isso é figurativo. Pode até ser, mas eu vou ficar com aquilo que está escrito. Porque não é a única vez, no livro de Apocalipse, que é citado o lugar de onde Satanás virá. Que, para quem não lembra, é ao norte de Israel. Que, inclusive, a profecia sobre o inimigo do fim que virá do norte de Israel, de Gog, da terra de Magog, lá em Ezequiel 38, 39, também fala exatamente a mesma coisa, que ele virá do norte, das regiões do norte. Algumas pessoas, alguns teólogos americanos, porque sempre tiveram muito medo e muita raiva da Rússia, por questões mesmo sociais, políticas, econômicas, eles por terem medo e esse negócio da Rússia ser o grande demônio, né? Eles acharam que ele estava falando sobre a Rússia. Isso é do norte, então só pode ser lá da Rússia, né? Do norte lá, Gog, da terra de Magog, deve ser os russos, a União Soviética. Mas na verdade a Rússia ela não é exatamente ao norte de Israel. É um pouquinho mais para a direita, assim. As pessoas, mas é do extremo norte, não pode ser na Turquia, porque não é o extremo norte. Bom, se for assim, nem a Rússia seria. Por que você não continua em frente? Vai na Dinamarca, vai para o Polo Norte. Eles não fizeram isso, pararam ali porque era conveniente acreditar que Gog seria a União Soviética. Eles acharam por bem interpretar assim. E há quem pense nessa linha de interpretação que Gog é uma espécie de inimigo que vai surgir antes do anticristo, que é a Rússia, que vai liderar um exército islâmico que vai invadir Israel e eles vão ser mortos e destruídos em 1 hora. Mas quando você vai ler os oráculos de Ezequiel, no capítulo 38 e 39, você vê claramente que ele diz que este Gog, que é apenas um nome usado para se referir à mesma pessoa de sempre, diz que este Gog é aquele a respeito do qual todos os profetas falaram. Então você tem que encontrar as mesmas declarações sobre este último inimigo de Israel em todos os outros profetas, porque Ezequiel 39 diz, todos os profetas falaram sobre ti, que tu virias contra o meu povo no tempo do fim.
E também diz mais lá em Ezequiel 38 e 39, que depois que Gog fosse eliminado, exterminado da terra, jamais se voltaria a blasfemar o nome de Deus no mundo. Ou seja, como é que depois de Gog, nessa visão tradicional escatológica, como é que depois de Gog, que seria a Rússia na visão deles, vai vir o anticristo, se o anticristo é o grande blasfemador de todos os tempos? Se Deus disse que depois de Gog, jamais se blasfemaria o nome de Deus na terra novamente. Vocês entendem o que eu estou falando? Então não tem sentido pensar que Gog é uma pessoa e o anticristo é outra. Provavelmente, Gog é apenas mais um título para se referir ao mesmo anticristo de sempre. É mais uma passagem falando da mesma pessoa, que fica ao norte de Israel, como está colocado lá na profecia de Ezequiel. E aqui, falando da Turquia, é exatamente ao norte de Israel. E Jesus diz, é aí que Satanás habita. É onde está o trono de Satanás. Tá, ele diz isso, mas como se não bastasse, no mesmo livro, um pouco mais para frente, quando chega lá no capítulo 13, no versículo 2, novamente a Bíblia diz, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão, que é Satanás, a besta, é o império do anticristo. Na maioria das vezes que a Bíblia fala de besta, que está falando de animal, se refere a um império. Quando Daniel teve visões de animais, nas visões que ele recebeu sobre os reinos do mundo, ele se referia a impérios. Bestas são animais. Animais ou bestas representam impérios ou reinos. Então ele está falando aqui que a besta, o império do anticristo, será uma espécie de conglomerado de nações. É por isso que ele menciona 3 bichos diferentes. 3 regiões distintas, 3 nações serão os principais integrantes deste império do anticristo. Ele diz, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso, boca de leão. E deu-lhe Satanás, que é o dragão, a antiga serpente, deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão deu o quê para a besta? Poder, trono. Onde é que está o trono? Onde é que está o trono do dragão? Onde é que está o trono de Satanás? A gente não já leu lá no capítulo 2? Jesus dizendo que tu estás onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita. Aí depois, mais para frente, no mesmo livro, o Espírito Santo diz que Satanás, que é o dragão, vai dar o seu trono, que a gente já sabe onde está, para a besta. O que significa que essa besta, que fala do anticristo e o seu reino, dominarão a partir do lugar onde está o trono de Satanás, gente. Oi? Não é claro isso? É muito claro. Mais para frente, quando chega lá no capítulo 16, versículo 10, ele diz, derramou o 5º anjo a sua taça sobre o trono da besta. Veja, primeiro era o trono de Satanás, que é o mesmo dragão. Satanás entrega esse trono à besta. Agora ele fala de o trono da besta. É o mesmo trono, viu, gente? Só que agora ele fala sobre a ira de Deus sendo derramada sobre o trono, porque haverá o dia do julgamento. Mas pelo menos esses 3 lugares aqui em Apocalipse falam do mesmo trono, que a gente sabe onde é, que será o trono do anticristo, onde o juízo de Deus vai cair. Eu não sei, tá? E o meu tempo já acabou, eu vou encerrar agora. Eu não sei se o primeiro-ministro que está atualmente no poder, que já não é mais primeiro-ministro, hoje ele é presidente, ele está tentando mudar o regime de governo da Turquia para presidencialismo, para que ele possa ter poder para fazer mais coisas. O Recep Tayyip Erdogan, eu não sei se ele é o anticristo. Muita gente me pergunta isso. Você acredita que ele é o anticristo? Tem gente falando sobre isso por aí no meio do mundo, escrevendo textos e tal, falando do homem. Ele é um forte candidato, né? Não sei se é. Uma coisa eu sei, a Turquia não é um mero coadjuvante como as pessoas vêm pensando. Pode prestar atenção, coloca o olho nas notícias, ouça todas as vezes que mencionar o nome Turquia. A Turquia está presente ali, naquele centro dos continentes, está imprensado entre a Europa, entre a Ásia, o Extremo Oriente. Ele está ali naquele miolo ali. É o centro de tudo, é o centro do mundo, é onde tudo começou e é provavelmente onde tudo vai terminar. É de lá que vai sair o anticristo, a gente não sabe se vai ser exatamente ele, pode ser que seja. Uma coisa que ele tem feito que chama muita atenção e que levanta essas suspeitas é declarar abertamente em várias convenções de várias nações que ele vai reconquistar todas as terras que foram tomadas do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial. Isso quer dizer que ele disse que até 2026
Ele falou isso, eu mostrei até esse vídeo pro Renan, da última vez que a gente veio aqui. Ele falou claramente que até 2026 ele vai retomar todas as terras que foram tiradas do antigo Império Otomano, no final da Primeira Guerra Mundial. Ele fez essa promessa e ele está trabalhando para isso. Há suspeitas enormes de que o ISIS, o Estado Islâmico, é na verdade um trabalho por debaixo dos panos da Turquia. Vazaram áudios, sabe, várias CPIs do Mensalão aconteceram lá para a banda da Turquia, da Europa. Tem muita coisa solta na internet em inglês falando sobre essa ligação, sobre a venda de petróleo por parte do Estado Islâmico no mercado negro para a Turquia. A Turquia abre as portas para os combatentes entrarem na Síria e irem participar do Estado Islâmico, fazem vista grossa. Na verdade, os combatentes do Estado Islâmico que são feridos, eles são tratados com toda a regalia dentro da Turquia. Há um indício muito forte de que há uma ligação ali entre a Turquia e o Estado Islâmico, que o mundo não consegue ver, mas a gente que fica acompanhando, curiosamente procurando notícias, a gente vai sabendo o que vai sendo dito. Eu queria, Natan, saber aí um telejornal que fale abertamente sobre isso e que diga essas coisas que você está dizendo da Turquia. Só tem um que eu conheço, que está falando sem medo, sem problema mesmo, é a RT, que é Russia Today. É um telejornal de 24 horas da Rússia. É todo em inglês, tá, gente? Não tem que se preocupar, não. Pensar que tem que saber russo. Só precisa saber inglês mesmo. Tem um aplicativo, você pode acompanhar 24 horas por dia. Eles falam abertamente. Eles colocam nas matérias, nos documentários, os documentos para mostrar que provam que o Erdogan está envolvido, que o Estado Islâmico tem ligação, que existe um motivo por trás. Então, se vocês quiserem uma fonte de informação, vai na internet, procura o site da Russia Today, Rússia Hoje, e você pode pegar até os textos do site e traduzir. Sempre, toda semana, eles estão publicando alguma notícia apontando para a Turquia, chamando a atenção do mundo em relação à Turquia, e o povo não está percebendo, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e tenham sido inspirados a mergulhar um pouco mais na palavra em nome de Jesus. Amém, pessoal?